Pessoal, e essa vitória do Palmeiras deixou a mídia em choque, tá certo? Essa vitória do Palmeiras calou a boca da mídia. Hoje a mídia não teve mais o que falar do time do Palmeiras, essa vitória magistral. Ficou interessado em saber tudo o que a mídia falou, o Neto falou e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Qual é a ideia do Palmeiras, que não jogou bem, 3-2, mas só que tem uma coisa, São Paulo jogou bem? Não. Ganhou. Corinthians jogou mal? Perdeu. Flamengo jogou mal 1-0. É isso. Libertadores o Palmeiras não se joga, se ganha. Essa é a realidade. O Palmeiras aprendeu a jogar essa competição. Não vem desempenhando um bom futebol, mas para começo de competição é muito importante você iniciar com a vitória, dar confiança. Todo mundo sabe que nos últimos anos aí o Palmeiras fez a melhor campanha da Libertadores, inicia muito bem, um jogo fora de casa, contra um adversário que vai brigar também lá em cima para se classificar. E é isso, o Palmeiras está crescendo, né, na competição, nessa competição, precisa melhorar muito. O que é isso aqui? Bota isso aqui. Isso aqui é o quê? Não é um telão? Quando a gente chama, não tem nada do Palmeiras aqui? Cadê o telão? Vai ter ainda. Souza. Para essa primeira fase, para o grupo que tem, fez o dever de casa. Essa é a realidade. Mesmo sendo fora de casa, fez o dever de casa. Mas se continuar jogando assim, se não melhorar nessa competição, o primeiro mata-mata que pegar um time qualificado, mais melhor, pegar um time melhor vai cair, hein, Marquinhos? Mostrando o gol que o Estevão perdeu. Não pode perder um gol desse. O que fala do Palmeiras, Marcelo Duó, que o Souza já falou, que ganha um jogo de 3-2, fora de casa, e aí caminha para a classificação. Tinha que ganhar o jogo. Eu lembro não sei se foi 21 ou 22, que o Palmeiras, na campanha do título, o primeiro jogo foi contra o Universitário, esse jogo na Band News. E foi um gol também de cabeça, assim, na Bacia das Almas, no final do jogo, ganharam o jogo. Tem que ganhar o jogo. Libertadores tem que ganhar. Não importa se jogou bem, se jogou mal. Não interessa. Tem que ganhar o jogo. Agora tem o Sport, que é o jogo que a gente vai fazer lá na Band News no domingo, 6h30. Não é fácil. O Palmeiras, com viagem, vai estar cansado. O Sport empatou já com o São Paulo, né? O Sport na ilha, voltando à Série A. Foi campeão nos pênaltis, ganhando do Retrô. Foi 4-4, né? 3-2 o primeiro jogo. Eu torci pro Retrô, né? Depois 2-1 pro Retrô e aí pros pênaltis o Sport foi campeão pernambucano. Você já jogou na ilha, sabe como é que é difícil. Não é fácil, não. A torcida é monstruosa. Palmeiras é mais time, mas com todas essas conjunturas, se conseguir um ponto lá, tá bom demais. Pra você, maravilha, o Palmeiras, do Abel Ferreira, que ganhou a coletiva. Você viu? Porque foi a melhor coletiva dele no ano. Porque ele deu a letra de tudo, você viu? Foi? Como é que ele quer jogar, Isso. quem quer em cada posição. Quero 2 jogadores. Pô, mas devia ser toda vez assim. Que simpatia. Não quero que seja, porque você só vai fazer assim ganhando. Então, Quero que eles perdam. O Abel Perca Ferreira, mesmo. Eu acho que o Abel Ferreira inventou a roda. Né? O que ele inventou? O pastel de Belém foi ele. Isso é O pastel de Belém foi ele. E a caravela? E a caravela foi ele também. O Abel Ferreira, que era um ilustre desconhecido, que é o Palmeiras, que colocou ele na mídia. Aí ele fica lá se questionando. Você viu? Você acompanhou? Gritando campeões, campeões, campeões. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero um jogador em cada posição. 2? Um em cada posição. Não, aliás, 2 por um de reserva, a mais por cada posição. Agora, o que é certo, você que é palmeirense, o Verdão investiu 430 milhões de reais. Sabe o que aconteceu? Do Vitor Roque você não fala nada, né, Brasil? Do Romero você mete o pau. Não, eu quero falar, agora eu vou falar do Vitor. Tá, desculpa. Porque ele já jogou 5 partidas. Não. Você viu quantos gols ele fez? É o tigrinho, né? Ele não fez nada. Ele não marcou nenhum gol. Não sei se o Palmeiras investiu bem. Quando o cara fica lá na Europa, roda... O Souza não gosta. Roda e volta, é meio complicado. Porque o argentino Roda Jequiti. Vai, lembra? Roda Jequiti. O que a filha do Silvio Santos fala. Então, eu não tenho Roda Jequiti. E eu queria ter o perfume craque Neto da Jequiti. Que quando, sabe que, desculpa, você falou de roda, eu lembrei agora, eu sou louco. Na hora que eu tô fazendo lá o acerto com a SBT, tudo, né? A gente foi no Pobre Juan, 3 vezes, na Cidade de Jardim. Que, por sinal, é maravilhoso o Pobre Juan da Cidade de Jardim. Eu falei, eu vou, mas eu quero um perfume, igual do Fábio Júnior. Falei, não, Neto, vou fazer o perfume seu. Eu falei, craque Neto. Aí, E eles iam fazer o perfume, craque Neto Jequiti. E venderia. Imagina, velho. E venderia. Eu tava no contrato, pô. E o exemplo... Só para fechar, Só pra fechar, Souza. Só para fechar. Posso fechar, Souza? Pode fechar. Então, com relação ao time do Palmeiras, Verdade, sabia? o Palmeiras não jogou bem esses últimos jogos. Mas ganhou, né? Ficou... não ganhou nada, porque o Corinthians ele perdeu. Ele ganhou 3-2, primeiro jogo da Libertadores. Ele perdeu, os outros 3 jogos ele foi mal,
Ontem que ele voltou a marcar, tomou sufoco. E o Abel estava bem ontem, hein? Ontem estava. E fez gols. Que gente, não? Que educado, né? O Abel Ferreira é aquele cara que dorme encolhido para dar o coice cedo. Você fala, bom dia, você toma o coice. Entendeu? Isso é a tática dele. Agora, precisa fazer, Abel, é menos conversa, para de meter o pau na torcida. A torcida sempre te ajudou e te apoiou. Então você tem que respeitar mais o torcedor. Faça o seu time jogar bola. O que você pensa disso aí em relação ao Abel Ferreira? E também, ele é um baita treinador, né? A capacidade dele a gente não dá nem para discutir. Eu acho que, assim, ele falou coisas na coletiva... Que frango, hein? Que, na verdade, todo mundo já tinha percebido, só que ele era muito resistente a qualquer crítica. Então, ele precisou reconhecer ontem na coletiva que contra o Botafogo tomou muita transição, muito mais do que devia, que o Facundo está jogando do outro lado, embora a hora que mudar de lado não vai mudar rigorosamente nada. Não joga nada, o Facundo. Ele é ruim. Não joga nada, que ele é ruim. Ele é 80 milhões. E que o time ainda está pegando o seu jeito, que ainda está inseguro. Então, coisas que a gente está vendo. A gente transmite o jogo deles toda rodada, a gente está vendo isso, pô. Só que quando a gente fala, ele não gosta. O Palmeiras é candidato a Libertadores? Não. Da forma que está jogando, não é candidato, não. E tem que ser contestado. Eu já acho que ele... Quem tá mais, o Palmeiras ou o São Paulo para você? Eu acho que o São Paulo. Ah, você tá de sacanagem, Souza. Eu acho que o São Paulo. Ah, para, Souza. Não, Neto, Souza. Neto, e sem ser ô, de verdade. Souza, sem São ser- Paulo não Souza. você jogar nada. São Paulo, sem ser- velho. sem O São ser- Paulo, ô, Souza, o São Paulo Sem ser melhor que o clubista. Palmeiras na Libertadores? Poxa, é só você ver. Só você ver. Quantos títulos tem o Palmeiras da Libertadores? Hã? Tem 3. Ganhou os 3 agora, a gente já tem 3 há muito tempo atrás. A gente que isso? Você não São joga mais Paulo, bola. não, a gente quando eu Mas falo parou São faz Paulo, tempo também. Você parou faz tempo, velho. São Paulo, eu falo São Paulo. Ah. Quantos anos o Palmeiras tem de existência? São Paulo não tem 100 anos ainda, então de Libertadores São Paulo manda. Agora, o Abel querer comparar o Vitor Roque ao Mbappé, dizer que os primeiros 7 jogos, o Mbappé... Ô, Abel... Que não é verdade, porque o Mbappé fez gol antes. Fez 5 gols nos 7 primeiros jogos. Não, o Mbappé é ruim, cara. O Vitor Roque que é bom. O Mbappé fez 13 gols em Copa do Mundo. Disputou 2. Só num jogo ele fez Ganhou uma e é vice de outra. E é vice de outra. Tem 13 gols. Na próxima Copa, agora de 2026, ele vai ser o maior artilheiro da história de Copa do Mundo. O Vitor Roque é verdade. É verdade. Vamos apostar... Vamos postar. viajar a Vamos pé passar pra um Aparecida. jantar no Pobre Juan? Um jantar no Pobre Juan. Bora, pra ver que chega Com mais a longe. família. Com a família. Com a família. Eu vou no Palmeiras. Eu vou no São Paulo. Tá bom, vamos lá. Uma viagem a pé pra Aparecida. Agora, Marcelo Duó. Marcelo Duó, Fala. lê pra mim o Abel. Libertadores é diferente? Abel tem bons números em 50 partidas disputadas na competição. 50 jogos, Meu 32 vitórias, Meu Deus. 13 empates e 5 derrotas só. 111 gols Meu marcados, Deus. 38 gols sofridos, Meu Deus, Dois 111 títulos. gols marcados. e 38 sofridos. 2 títulos e 2 semifinais em 5 edições. O cara é brabo. Você quer continuar apostando no Pobre Juan? Minha aposta- Eu vou pedir tudo lá, hein? Pode pedir o que você quiser. Olá, é bom, hein? O quê? Pobre Juan da Cidade de Jardim, que eu mais adoro. Pode pedir o que você Você quiser. acha que o Zubeldia vai passar esse homem bonito, simpático? Ai, Agora tá com os cabelos ai, brancos. como viu? você tá sorrindo. Ai, bonitinho. Você tá sorrindo, tá dando risada pra mim. Você tá, vou fazer que eu fui dando essa orelhinha. Ai, Abel. Ai, europeu. Ai, como eu adoro europeu. Ai, gostoso. Que momento. Ai, eu te amo. E aí, Souza? Que Continua momento ainda. histórico esse. Não é? Nunca Eu imaginei continuo que com você ia São Paulo. beijar um Você técnico sabia, do Palmeiras. você sabia que o Zubeldia não perdeu ainda na estou vendo. Libertadores? O que foi, Souza? O Zubeldia não perdeu ainda pelo São Paulo. É verdade. Você quer falar com o Zubeldia, senhor? Mas ele não perdeu ainda Com a na melhor Vou falar defesa o da Zubeldia Libertadores com- passada, Souza. Vou te Fala ajudar. Zubeldia com esse gato. Não. Não, mas aí é outra coisa. Aí Mas é o Beldia outra também coisa. não é de se jogar fora. Olha o gato, olha os números dele. Nossa, Mas- 111 gols. O Zubeldia foi eliminado em Se chegar com esses números Na no última supermercado... Libertadores. Ó, se chegar com esses Ah, números... o que foi, Marcelo Duarte? O Zubeldia foi eliminado invicto. O ano Você foi passado na eliminado Libertadores. invicto, Zubeldia. Isso, Porque ele não perdeu melhor ainda, defesa entendeu? da Libertadores. Sim, Abel Ferreira, número de jogos 53. Isso na Libertadores, tá? Não é isso? É. 34 vitórias, 14 empates e 5 derrotas. O aproveitamento é de 73% e 2 títulos, Mari. Palavras jamais ditas sendo ditas no Sport Center. Oh, meu Deus. Foi uma estreia de Libertadores com tantas emoções. Se ganhei, se perdi, mil emoções eu vivi. A primeira emoção foi de susto. O Everton quase entrou com bola e tudo. Também teve lamentação. Estevão perdeu um gol incrível.
A alegria veio em seguida. Bola rebatida, Estevão colocou fim na seca de gols do time, que durava 3 jogos. A sensação de desgosto apareceu no segundo tempo. O Sporting Cristal chegou ao empate com um chutaço de Pretel. Quando o jogo já se encaminhava para o fim, aos 36 minutos, com a esperança. Flaco Lopes foi derrubado na área. Pênalti. Apreensão na cobrança de Piquerez, que logo se transformou em prazer. Palmeiras de novo na frente. 2 minutos depois, surpresa. Golaço de deixar qualquer um de boca aberta. Távora colocava fim na alegria dos palmeirenses. Mas quando o sentimento já era de decepção, nos acréscimos, aos 47 minutos, Luigi cruzou na área e Richard Rios fez o gol da vitória. Uma explosão de euforia. 3-2 Palmeiras. Curioso é que o técnico nem comemorou, uma reação que não condiz com a emoção do jogo, mas sim com o momento do time na temporada. Foi uma vitória com a cara do Palmeiras na Libertadores, principalmente sob o comando do técnico bicampeão da América. Esse foi o jogo de número 50 de Abel Ferreira na Libertadores. É o treinador que mais dirigiu o time na história da competição. São 32 vitórias. E essa não é uma vitória qualquer, é uma vitória de quem precisava. A única coisa que dá tranquilidade aos nossos torcedores e à mídia é ganhar jogos e títulos. É a única coisa que dá tranquilidade. E os meus jogadores e o treinador sabe, porque já o disse várias vezes, o futebol é resultados. Ponto. A gente vem de perder na final, em um empate no começo do Brasileiro, então essa vitória foi muito importante, sobretudo para a nossa confiança, e somar 3 pontos para o começo dessa fase de grupo. Apesar de não festejar o gol da vitória, ao final da partida o treinador palmeirense fez questão de cumprimentar todos os jogadores e ainda agradecer à torcida. Prova que depois de viver tantas emoções, sobressaiu uma mistura de alegria e alívio. Vamos então direto lá para Lima. O Vinícius Nicoletti tem acompanhado os clubes brasileiros lá, né, por todo o país, e agora em Lima acompanhou a vitória do Palmeiras. Ontem, não é, Vinícius? A gente conversava sobre as últimas estreias não terem sido positivas. Ontem o jogo virou para a equipe do Abel Ferreira, Vinícius. É isso aí, Bruno. Um abraço para você, Mari, Marra, pro Jailson, fã de esportes. Palmeiras conseguiu essa vitória aos 47 do segundo tempo. O Abel falou de muitas emoções e realmente foi uma mistura que sobressaiu. Primeiro a euforia pela vitória, o gol no finalzinho, mas também alívio pela situação do Palmeiras, né? O time veio de derrota na final do Campeonato Paulista para o maior rival, 3 jogos sem vencer, 3 jogos sem marcar gols, precisava dar uma resposta, muitas críticas, e o time conseguiu dar essa resposta, pelo menos com a vitória. Não foi um futebol brilhante, o técnico Abel Ferreira reconheceu isso na entrevista coletiva. O Palmeiras ainda falta muito para chegar no ponto ideal nessa temporada, mas foi uma vitória na luta ao estilo Libertadores, o técnico que é acostumado e é bicampeão da América. Para chegar a essa vitória, ele fez 4 mudanças em relação ao último jogo contra o Botafogo, né? E a principal mudança, né, na defesa, a entrada do Gustavo Gomes no lugar do Murilo e a saída do Mike com a entrada do Bruno Fux na lateral direita. Exatamente, ele foi lateral direito. É zagueiro, mas fez a função de lateral direito na saída de bola, 3 zagueiros. O Marra brilhantemente já lembrou aí da falta que o Marcos Rocha faz e ele fez exatamente a função do Marcos Rocha. Terceiro zagueiro na saída de bola e uma linha de 4, o técnico Abel Ferreira explicou isso. Para você ter ideia como é um time novo, o Palmeiras tem 7 contratações nessa temporada, 6 começaram jogando contra o Sporting Cristal, apenas o Paulinho ficou de fora, que ainda nem estreou nesse ano. Então é realmente uma nova equipe e ele vai tentando encaixar e parece que o time deu uma resposta melhor nesse esquema, voltando aí com um jogador fazendo a saída de bola pelo lado direito. Então fica a expectativa, o Palmeiras partiu depois de Lima para São Paulo, direto depois do jogo, faz um treinamento nessa sexta-feira na academia de futebol, mais outro no sábado, e na parte da tarde já viaja para Recife, porque tem a segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Sport. Então fica essa expectativa, como vai ser o andamento do Palmeiras, a reação do time depois dessa vitória no último minuto, nos acréscimos, e também qual será a próxima referência do técnico Abel Ferreira. Já teve Vinícius de Moraes, agora Roberto Carlos. Vamos ficar esperto nisso também.
Ah, e sempre com você ali nas entrevistas. Boa, viu, Vinícius? Obrigado. Aliás, o Vinícius lembrou de algo, né? E me chamou a atenção na hora também, quando o Abel explicou a questão dos 3 zagueiros. Mas acho que vocês podem até comentar, porque são 3, tudo bem, zagueiros, mas é o mesmo esquema. E ele explica o que você destacou, Marra. A ausência do Marcos Rocha, como isso prejudica a saída de bola do Palmeiras. O Marcos Rocha se tornou um jogador de uma leitura muito rápida de jogo. Quase que um técnico em campo. Entendendo, primeiro, ele tem qualidade na saída de bola. Segundo, ele foi, durante muito tempo, um ala, um lateral agressivo. Então ele sabe o que está acontecendo do outro lado. Ele sabe o outro time atacando um pouco mais por ali, ele sabe diminuir o espaço. Eu acho que ele se tornou um jogador tático precioso no futebol brasileiro e no esquema do Abel. E é legal que o Abel falou também, né? Isso. Senão fica aqui palavras ao vento e você não ia me dar o valor. Não, pelo contrário. E aí também a explicação pelo Fux para tentar conter a ligação ou os contra-ataques que o Palmeiras teve essa deficiência defensivamente contra o Botafogo, Jailson. Ontem já funcionou? Já foi um esquema melhor? Como é que você viu as peças ali? Não, vale a gente falar também que provavelmente será repetido porque o Mike entrou e saiu, né? Verdade. Em 64 ele entra em campo e 69 ele sai machucado. Então... E o Jai não vai fazer terceiro zagueiro. Exatamente. Né? Então provavelmente o esquema que pode ser repetido. O Bruno Fux fazendo ali a saída de... E o que o Marra falou e que o Abel também, né? Não muda. Porque o time do Palmeiras já jogava dessa forma. Assim, com o Marcos Rocha, né? Não com o Mike. Saindo em 3, o Piquerez chegando lá no lado esquerdo, como a gente já vem falando há bastante tempo também, que a válvula de escape do lado esquerdo é o Piquerez. O Felipe Anderson jogando centralizado, eu achei melhor até agora do que ele já fez dos dois lados. Jogando pelo lado esquerdo, para mim ele não tem funcionado. Jogando pelo lado direito, quando precisou, né? Quando o Estevão esteve fora, ele também não foi bem. Ontem, centralizado, com mais gente no entorno dele, não tendo tanta necessidade de pegar a bola e ir para cima de 1 contra 1, que era até um ponto positivo do Felipe Anderson na Itália, mas aqui, enfim, ele ainda não conseguiu valorizar, né, essa parte do jogo dele. Eu acho que ontem ele foi bem centralizado no lugar do Veiga. Acho que é algo que a gente pode ver, né, se em determinado momento, se precisar ou não, mas eu acho que ele fez um jogo ok, perto do que ele vinha fazendo, aberto. E em relação à saída de bola, acho que funcionou sim, só que eu ainda acho que o time do Palmeiras joga a bola do lado direito, Estevão vê o que você consegue fazer, e do lado esquerdo é muito dependente do Piquerez. O Facundo Torres, para mim, ainda não entrega. Só um detalhe, o Bruno Fux, treinado pelo Eduardo Cudê, na Libertadores, jogou pelo Atlético como um lateral. Como um lateral no jogo mesmo. Contra o Alianza Lima, no Independência, inclusive. 2 gols do Igor Gomes. E algumas outras vezes ele jogou por ali como um lateral. Assim, ele até, em algumas situações, ele não é tão rápido na tomada de decisão, mas se bota para correr, ele corre. Ele tem velocidade para isso. Mas é talvez um jogador que vai ser mais utilizado outras vezes por ali mesmo. Vou aproveitar para destacar outro nome? Qual? Lucas Evangelista. Foi muito bem mesmo, de novo. né? De novo, né? De novo. Verdade. É sério, né? Ele deve disputar essa posição com o Richard, né? Ou você acha que não, Jailson? Não. Acho que não são os 2 8s ali? Não, então, eu acho que o Lucas, os dois, mas acho que até o Lucas tem um pouco mais de capacidade até de fazer a 5 e o Richard ficar um pouco mais solto. Não vejo problema nenhum nos dois jogarem juntos. Nenhum mesmo. Eu acho que poderia até funcionar, pode ser uma tentativa pra frente de ver o que o Abel... Os dois juntos? Sim, não vejo problema. É que eles jogaram assim contra o Botafogo. Então, mas eu não... Então, vai depender... O Palmeiras jogou assim tem com o toda uma Botafogo, questão tática por trás que você pode mexer e tem que fazer, até porque ali tinha o Veiga e ali uma cobertura que tem que ser feita. Mas eu não vejo problema neles dois jogarem juntos, não, até porque facilita muito também quando um joga com uma perna, o outro joga com outra perna. O Richard Rio eu acho um pouco mais móvel do que o Evangelista, só que o Evangelista tem um pouco mais de pegada, pode também ser. Eu acho que funcionaria sim. Tem que ver mais pra frente. O Vitor Roque ainda não marcou. É uma questão do jogador, ainda não está adaptado, inserido, ou ele acaba sendo vítima desse problema que ainda existe na criação do Palmeiras? Não, eu acho que tem os dois pontos nisso. Porque eu acho também que ele começa a se cobrar mais. Eu tô achando ele um pouco ansioso, tá? Então, isso vai gerando ansiedade. Na marcação. Ele tentando, fazendo falta desnecessária. Ontem fez uma chegada na hora de pressionar, forte. né? Exato. Sim.
vai gerando ansiedade e a ansiedade vai tirando a tranquilidade, né? Na hora da definição. Mas ele também não está pegando um Palmeiras totalmente acertado. Isso a gente precisa avaliar. Mas eu acho que agora é o momento dos caras estarem perto dele. Sim. Alguma dúvida de que ele é bom jogador? Não. Acho que se a gente for contar nesses jogos, ele não... Qual finalização que ele teve, né? Que ele... essa era uma chance clara para o Vitor Roque. Ou seja, falta do coletivo, né? Aliás, ele sofreu os pênaltis, né? Contra o São Paulo, contra o Corinthians, mas aí em jogadas dele, mas não finalização, assim, bola para ele finalizar. Não teve. Praticamente ainda não teve, né? Bom, na próxima semana o Palmeiras vai enfrentar o Cerro, recebe o Cerro, que também venceu e bem em sua estreia na competição. Palmeiras, para quem pensava, não ganhou o Campeonato Paulista, tá aí, lutou, foi até o final em busca do resultado e começa vencendo longe do Allianz Parque. É uma equipe bem até montada. Os gols saíram porque teve um espaço no meio de campo, mas eu vou falar que as equipes do Abel, ainda mais com lesões ou não, ele gosta delas sempre compactadas. E essa linha do meio de campo, ele gosta de tumultuar bem o jogo nesse sentido. Agora, sempre vai sobrar espaço para quem tem habilidade. Olha lá, esse menino Estevão também fez a diferença ontem, fez um golaço na hora certa. E o só sucumbiu porque esses caras acertaram um chute também, que o Everton vai ter que começar a colocar escada no gol para tentar pegar essas bolas aí. Mas a verdade é que o Palmeiras é muito consciente do que enfrentar e a verdade é que o melhor futebol prevaleceu. Foi a do Palmeiras. A gente viu algumas coisas, Edu, interessantes. Não desperdiçou pênalti, foi o Piquerez, o cobrador. O Estevão, quando ele faz um gol, quando ele se apresenta, o Palmeiras muda, ele perdeu uma chance e foi lá e fez. E o Richard Rios, que nem titular foi, conseguiu decretar esse placar final de 3-2. Um time que foi em busca, sim, do que queria, que era a vitória. E fora de casa, né, Renato? Isso que é o mais legal, assim. Parabéns ao Palmeiras pela vitória. E o Abel tem plano. Todo jogador tem um plano, entendeu? Então, acho que ele fez mudanças na equipe. Até surpreendeu a gente com 3 zagueiros ali, né? O retorno do Gustavo Gomes, que foi importantíssimo, porque o cara líder, é um cara acostumado, capitão do time, né? Então, eu vejo que o Palmeiras... no início teve um pouco de dificuldade, né? Até que o Everton pegou uma bola em cima da linha ali, mas depois só deu Palmeiras. Foi do jogador Chaves, foi aos 25 do primeiro tempo. E aí depois só deu Palmeiras, fez um gol, teve aquela chance com o Estevão também, que poderia ter feito também. No segundo tempo, né, o Palmeiras teve chances, errou bastante, né? Porque poderia ter feito 2-3 ali, tranquilo, né? E depois toma o gol de empate, mas mesmo assim vai em busca da vitória, conseguiu, né, com o pênalti. É isso que tem que fazer na final, né? O Veiguinha, meu irmão, gosto de você, eu sou seu fã, mas tinha que ter feito isso aí, pô. Ainda mais com o Corinthians do Ronaldão aqui. Já era. E mesmo assim, mas eu vejo, como o Ronaldo falou, um pouquinho de espaço, né, entre a defesa e o meio de campo. E aí, deixar esses jogadores finalizar e só confiar no Everton, aí é complicado. Aí acerta 2 belos chutes aí, mas parabéns pela vitória, uma vitória convincente. Estou gostando e seguir essa caminhada. Como o Abel falou, 2 derrotas no ano até agora. Então se fala muito do Palmeiras porque pelo investimento, pelo clube, por tudo que o Palmeiras vem fazendo nos últimos anos. Mas é seguir o trabalho, confiar. E gostei também, Renata, da entrevista coletiva do Abel. Tranquilo, sereno, explicou o que tinha que explicar. Quando ganha, ele faz isso. Não tomou cartão durante o jogo, entendeu? tava Ficou sentadinho ali. Quando ganha, assim que tem que ele ser, faz Abel. isso Toda mesmo, vez Edu. É isso aí, meu. Tá, mas tem um detalhe, vamos lá, Cicinho. Termina o primeiro tempo 1-0 pro Palmeiras. Ótimo, excelente fora de casa. Aí um golaço do Preta, um golaço realmente raro até de ver. Aí o Palmeiras de pênalti, sofrido pelo Flaco Lopes, consegue o 2-1. Vem um outro golaço do Távora, 2-2. E aí no finalzinho o Palmeiras batalhou, buscou e o Richard Rios faz o resultado. Eu acho importante essa postura. Importante, Renata, e é uma resposta que o Abel dá ao torcedor, né, e a nós também, jornalistas, que estamos cobrando que o Palmeiras não tinha repertório. Então, nesse jogo, mostrou, né? Cruzamento, Piquerez, gol de pênalti, mas lateral fazendo gol, o Estevão desequilibrando, muitos gols perdidos, coisa que nós não víamos em outros jogos. E o Palmeiras é um time forte, o Palmeiras é um time copeiro, tem o melhor treinador na atualidade aqui trabalhando e não tem a sua grande estrela, né, o seu grande craque, mas tem jogadores que entendem o que o treinador quer. Então, esse repertório que o Abel mostrou ontem, acredito que, apesar de ter tomado 2 gols, a torcida do Palmeiras fica feliz e mais confortável. E a gente mostra o grupo G, que é o grupo do Palmeiras na Libertadores e que não é liderado pelo Verdão. O Cerro Porteño
Como venceu o Bolívar em casa por 4-2, ele está na ponta da tabela pelo saldo. Aí vem o Palmeiras, que bateu o Sport em Cristal. Então, a gente sabe que o Palmeiras aqui é o favorito, é o time mais badalado do grupo, mas tem alguns problemas, que é jogar na altitude contra o Bolívar e até o Cerro Porteño, esse caso de racismo que aconteceu no Sub-20. Tem também já uma rivalidade extra-campo. Cicinho, você acha que o Palmeiras pode ter problemas para ser o número 1, o primeiro colocado aqui? Não acredito, Renata. Não acredito exatamente por isso, porque o Abel, ele frisou muito bem. O Palmeiras sabe, 60% da equipe sabe o que é competição Libertadores. Então, eu não acredito que o Palmeiras vai ter essa dificuldade, não. Agora a gente vai analisar porque o Abel, que chegou numa marca expressiva 50 jogos na Libertadores pelo Palmeiras, não é para qualquer técnico. E ele disse que os adversários dão a vida contra o Verdão e citou uma entrevista do Ranielli do Corinthians. Não ia ficar muito bem eu se eu dissesse isso, mas vocês ouviram o que é que o Raniel disse no final do jogo de Corinthians, não viram? Neste último jogo, puseram contra o Palmeiras, nós temos que fazer como é contra o Palmeiras. Ouçam bem o que é que ele disse. Ouçam bem o que é que ele disse. Contra o Palmeiras mesmo, a gente fez um jogo de estilo sul-americano. Paramos todos os ataques dele em faltas, seguramos o jogo quando tinha que segurar, quando tinha que ficar no chão a gente ficou. E não tenho vergonha nem de falar isso não, a gente tem que fazer esse jogo às vezes sim, não importa contra quem é. E tem momentos que esse jogo vai trazer mais benefícios para nós do que fazer um jogo jogado e tentar pegar a bola e jogar a todo momento. E é isso que eu e os meus jogadores têm que estar preparados. Porque às vezes jogamos mal, mas não jogamos só mal porque nós não estamos em boa forma. Jogamos mal porque os adversários não nos deixam jogar. Ouçam com muita atenção, desafio-te a ti e aos teus colegas jornalistas, o que é que disse o Raniel no final do jogo de ontem ou há 2 dias, que jogaram em casa. Ouçam com atenção tudo o que ele disse e ele usou, temos que jogar todos os jogos como jogamos contra o Palmeiras. Quando não for preciso jogar, não os vamos deixar jogar. É isto que os adversários fazem contra o Palmeiras. Não é só também, mas não é só, tem a ver só com aquilo que é a dinâmica e a fluidez da equipa. É o que os adversários dão a vida para ganhar ao Palmeiras, e ainda bem que não foi eu que disse, mas o Raniel explicou na perfeição aquilo que eu penso. Se fosse eu a dizer, eu acho que ia ficar mal. Mas como ele disse, é isso que eu e que os meus jogadores e que a nossa direção têm que entender, que quando damos estes passos de crescimento, as equipas quando jogam contra nós, se for preciso passar 15 minutos sem haver jogo, como foi na final do Paulistão, foi isto que o Corinthians fez, 15 minutos sem jogo. Se for preciso dar porrada para não deixar jogar, nós vamos dar porrada. Não foi eu que disse, foi o Raniel que disse. E nós temos de estar preparados para isso, está bem? E Abel Ferreira foi questionado também sobre seleção brasileira. Acompanhe a resposta do técnico do Palmeiras. Hoje, mais cedo, o seu nome foi citado como um dos 4 que a CBF avalia para assumir a seleção brasileira. Queria saber se em algum momento você recebeu algum contato e se de fato acontecer, é algo que pode fazer você mudar seus planos de cumprir o contrato aqui no Palmeiras? Obrigado. Eu não falo de SES. E a nossa Presidente já foi muito clara em relação a isso. A Leila já foi muito clara em relação a esse tema. Você teme de alguma forma que o Abel possa ser contactado ou até perder o treinador de fato para a seleção brasileira, que tem o cargo vago agora? Vou te falar uma coisa, meu amigo. A Presidente do Palmeiras não teme absolutamente nada. Nada. Tá? E eu não falo sobre hipóteses. O Edinaldo nunca me procurou para conversar sobre esse assunto. Quando tiver alguma coisa nesse sentido, eu volto a falar com vocês. Mas em nenhum momento o presidente Edinaldo me procurou para perguntar sobre o Abel. E o Abel continua conosco. Não é? Ele tem contrato até o final do ano. E vamos em frente. E é isso, já ganhando na Libertadores. Edu, você fica preocupado com essa possibilidade do Abel Ferreira assumir a seleção brasileira? É claro que ficamos preocupados, né, Renato? É nosso líder, o treinador que está há bastante tempo no clube, né? De repente um convite da seleção brasileira, nesse momento para ele, pessoalmente seria muito bom, mas para o clube, para o Palmeiras, seria muito ruim a saída dele, né? Mas a gente trabalha para isso, ser valorizado, para se você receber convites, essas coisas. Agora, cabe, de repente, se for realmente o caso, de sentar, analisar e ver qual que é a melhor opção. Mas
fica no Palmeiras, compra o seu contrato e aí em dezembro você vai ver o que você faz, né, o Abel? É isso aí. Ele disse também, Ronaldo, que a questão dos adversários dão a vida. O Palmeiras também tem que dar a vida contra adversários. Não tem que esperar só que os outros cheguem e segurem a bola, façam retranca. O Palmeiras também é um time que precisa aprender a sair de situações embaraçosas. E a única coisa que o treinador tem que fazer também é fazer seu time ter fome, né? Fazer seu time analisar o adversário, mas fazer seu time ter fome. Ele falou do Raniel, mas o Raniel respondeu só a pergunta que foi feita para ele, por que o Corinthians jogava diferente do que jogou na Conmebol, né? Jogou uma partida a Sul-Americana, e se o Corinthians não sabia jogar esse tipo de competição. Aí ele falou, nós jogamos da mesma forma que jogamos contra o Palmeiras, na pegada, com o time argentino. E é assim que você tem que fazer com o time argentino. Então, foi essa comparação que ele fez. De dar a vida, de ganhar título, aí é uma outra história, né? Ô, Cicinho, uma curiosidade. Quando você olha o Palmeiras, que já ganhou do Sporting Cristal por 3-2, e compara com o São Paulo na Libertadores, quem você acha que vai mais longe? São Paulo, sem sombra de dúvida. Por quê? É porque São Paulo é trimundial. São Paulo é trimundial. São Paulo é cascudo. Não faz isso não, Cicinho. E assim, é a confiança do torcedor. Você é meio Tonho da Lua, é isso, ó? Ei, um mundial só que o São Paulo? Um só? Não, é Libertadores, não é mundial. É Libertadores, Cicinho. Há quantos anos o São Paulo não ganha mundial Libertadores? Uma consequência. Não, Libertadores é 3 de lavagem. Mas 51 é o quê? Entendeu? Hã? O Palmeiras é tri também. 51 é um ano. É um ano que... É um ano. O Palmeiras também é tri, Cicinho. Lembrando que em 2005... Lembrando que em 2005 nós mandamos taca no Palmeiras, lá no antigo Parque Antártico. Quem fez o gol? Já tá lembrando já lá da... Foi 2005? Sabe por que eu fiz essa pergunta? Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que venceu o Sporting Cristal fora de casa ontem, né? Na verdade, por 3-2, né? Destaque aí para o gol no finalzinho da partida, nos acréscimos já, o gol do Richard Rios, que saiu do banco, né? E fez o gol da vitória do time do Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras abriu o placar com o Estevão, né? Sofreu o empate aí e depois teve o gol da virada, né, de pênaltis aos 82 e com 1 minuto depois tomou o gol de empate. E aí ficou aquele drama pro time brasileiro. Só que no finalzinho o Richard Rios brilhou, né, a estrela do treinador, brilhou a estrela do jogador. E no finalzinho o Palmeiras saiu vitorioso aí graças a um gol de cabeça do oportunista Richard Rios, né? Mas e aí, o que vocês acharam, né, dessa vitória do time do Palmeiras, que começou, né, aí iniciou a competição com o pé direito, né? Mas se você for ver os números mesmo, o time do Palmeiras passeou em campo. Você for ver 19 chutes contra 14, né? Em chutes ao gol foi 7-7, posse de bola 61% do time do Palmeiras, né? Passes, mais de 370 passes, né, contra 240. Precisão de passes 83%. Então, muito bom aí o desempenho do time do Palmeiras em campo. Lembrando que era um jogo fora de casa, um jogo difícil, né? Mas é isso aí. Quem quer ser campeão não escolhe adversário. E lembrando que o Palmeiras joga domingo contra o Sporting Recife, fora de casa. E na quarta enfrenta o confronto direto aí contra o Cerro Porteño. Tá certo? O Cerro Porteño, que é o líder do grupo do Palmeiras, devido ao saldo de gols, né? Tem 2 gols de saldo, enquanto o Palmeiras só tem 1 gol de saldo, então a diferença é de 1 gol de saldo aí. Mas essa partida aí já é no Allianz Parque, então é confronto direto para o time do Palmeiras. Mas e aí, o que vocês acharam aí dessa vitória do time do Palmeiras, nessa vitória do Verdão? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!